avaliação de políticas públicas é um processo sistemático de recolha e análise de evidências sobre o desenho, a implementação ou os resultados de uma intervenção de política pública. E essa intervenção pode ser uma intervenção que está planeada, que já está em curso ou que já concluiu. E é um trabalho que pressupõe um juízo de valor sobre o mérito dessa intervenção. Eu destacaria um grande desafio que é a capacidade de antecipar e preparar os processos de avaliação. Porque esta é muitas vezes uma condição para que a avaliação seja execuível. Só antecipando esses processos se consegue planear adequadamente os dados que vão ser precisos, os prazos ou melhor, o momento para que essa avaliação possa acontecer e os recursos essenciais para garantir a qualidade das avaliações. Outro grande desafio é o desafio prende-se quase com a complexidade do próprio exercício da avaliação e a capacidade da avaliação acompanhar as mudanças da própria política. A política é tendencialmente mais complexa, implica a ação de várias áreas governativas e, portanto, um exemplo é a transição energética, não é? Como avaliar um desafio de política tão complexo como este. Outro desafio é a própria qualidade das avaliações, o que depende do desenvolvimento de massa crítica dentro da administração pública. Avaliações de qualidade contribuem para um melhor entendimento de como e porquê determinada política pública foi útil para a resolução dos problemas de partida. Finalmente, é fundamental saber comunicar as aprendizagens que resultam das avaliações e encontrar mecanismos efetivos para que essas aprendizagens não terminem no relatório de avaliação, mas que sejam usadas e que sejam tidas em conta no ciclo de política. As competências, eu diria que há de facto um mix de competências fundamental e é preciso condições concretas para que os dirigentes e os técnicos possam desenvolver e pôr em prática essas competências. Eu destacaria a capacidade de quase desenvolver um pensamento avaliativo. Ou seja, partir para uma avaliação é importante entender o racional da intervenção que se está a avaliar, identificar quais os aspectos críticos que determinam o sucesso dessa intervenção e a partir daí saber formular as questões de avaliação mais relevantes. Pois há uma dimensão muito mais ligada a questões de comportamento e relacionais que têm a ver com a cooperação e trabalho colaborativo. Desenhar e realizar uma avaliação implica envolver diferentes partes interessadas e a capacidade de identificar essas diferentes necessidades dos diferentes atores, gerir as expectativas associadas à avaliação e esses diferentes contributos que vêm de diferentes atores é essencial. Depois há competências naturalmente metodológicas, não é? Sobre o saber fazer. É necessário reconhecer a diversidade das abordagens metodológicas, as suas potencialidades e limitações e depois ser capaz, em cada contexto, desenhar a metodologia mais ajustada à intervenção em causa. Por fim, competências de comunicação, portanto, ser capaz de contribuir para a elaboração de produtos adequados a diferentes públicos-alvo. Vou dar um breve enquadramento. Em Portugal há poucas entidades na administração pública que tenham um mandato e recursos adequados para promover a avaliação de políticas de forma sistemática. Também não existem diretrizes para determinar o que avaliar, quando avaliar e quem o deve fazer. E faltam mecanismos formais para considerar as evidências no desenho de políticas públicas. Por isso, neste contexto, o PLANAP assume-se como um agente promotor da avaliação de políticas. A existência de um agente promotor é comum noutros países, porém as suas atribuições e características específicas tendem a variar em função do contexto político e institucional de cada país. O PLANAP é um centro de apoio à decisão, situado no centro do governo, e em conjunto com outros organismos públicos procura dinamizar a avaliação de políticas. E para isso existem diversas linhas de trabalho.
Por um lado, estamos a tentar criar interesse e incentivos para a realização de avaliações. Um exemplo, apoiar a construção de planos de avaliação de instrumentos de política pública atualmente em vigor. É o caso do Plano de Avaliação da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. E neste caso, esse plano visa assegurar que a avaliação é efetivamente considerada e planificada desde o início da implementação da estratégia. Coordenar avaliações entre entidades da administração pública. Nos estudos de avaliação realizados até agora, privilegiámos abordagens colaborativas, envolvendo os organismos da administração pública que estão diretamente implicados no objeto da política. Pensamos que esta abordagem favorece a aprendizagem mútua. Outro exemplo, disseminar as avaliações e recursos e boas práticas, partilhar experiências e identificar boas práticas de exercícios e de diferentes organismos da administração pública contribui para criar redes colaborativas e promover a qualidade das avaliações. O Planab também publica ferramentas e guias metodológicos que contribuem para estabilizar conceitos e processos mais partilhados. Finalmente, procurar contribuir para que as conclusões das avaliações sejam realmente utilizadas e tidas em conta. E, nesse sentido, nós temos testado algumas iniciativas que visam difundir e tornar mais acessível o conhecimento produzido pelos estudos de avaliação. Alguns exemplos: criámos um repositório de avaliações que torna público o acesso a estudos de avaliação já concluídos. Publicamos notas rápidas para informar de uma forma mais clara e mais sintética as conclusões das avaliações e promovemos sessões de apresentação e de discussão sobre as conclusões e as recomendações das avaliações.